Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite, nossa saudação a todos. Está no ar o painel de hoje. Vamos abordar aqui assuntos que dizem respeito à vida de todos nós, sob o olhar de um erichinense, uma pessoa que todo mundo conhece, enfim. Nós vamos falar sobre pacto federativo, vamos falar sobre reforma política, vamos falar sobre CPIs, liberdade de imprensa, enfim. E, para tanto, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o Dr. Jorge Lisboa Gueuser, advogado, como eu disse, renomado aqui, muito conhecido. E nós estamos aqui em nome da Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Dr. Jorge, muito obrigado pela presença. Olha, eu que agradeço hoje e me sinto extremamente feliz porque a recepção, cada vez que chego nesta casa, desse veículo de comunicação, ela é encantadora. A Sandra, o Heitor, o William, o Vinícius, todos nos recebem com um abraço. Então, conversar com a senhora, com o senhor, é verdadeiramente um privilégio, sobretudo neste canal que tem gigantesca, desculpe a expressão, sintonia, e notadamente no programa Painel. Muito obrigado pelas palavras aí, e quanto a postura de todo o grupo nem poderia ser de outra forma, né? Dois dos principais jornais impressos do estado do Rio Grande do Sul, nos seus espaços destinados a reproduzir, enfim, a receber e reproduzir os pensamentos, as ideias, enfim, dos leitores ou de alguns leitores, né? O Dr. Jorge Lisboa Gueuser tem frequentado com muita presença, né? Escrevendo sobre os mais diferentes temas aí. Mas um dos temas que o Dr. Jorge vem, nós vamos abordar os demais, mas um dos temas que o Dr. Jorge vem abordando já de longa data é o afamado Pacto Federativo. Dr. Jorge, o senhor fique à vontade para poder explanar um pouco mais, porque ali a gente lendo compreende a sua ideia. Mas aqui nós temos muito mais espaço para poder ouvi-lo. Vamos expor, então, rapidamente. Oxalá alguém possa ter algum proveito da conversa com o Ode que nós teremos hoje. Claro, o Ode sempre preciso nas suas colocações e, sobretudo, eu diria, nas indagações com relação aos temas atuais. O Pacto Federativo é uma discussão que nós levantamos há bastante tempo. De vez em quando surge uma leizinha, altera isso, altera aquilo, mas o verdadeiro Pacto Federativo, que nós pregamos há muito tempo, diz respeito a se estabelecer em legislação, vejam, uma definição clara, objetiva, com relação à missão de cada um dos entes federados, vale dizer, da União, dos estados e dos municípios, o que cabe a cada um deles realizar. E, por consequência, levar também para a arrecadação, para o chamado bolo tributário, uma melhor presença dos entes federados, fatiar melhor esse bolo que há muito tempo, não de agora, há muito tempo é centralizado. Então vejam, a arrecadação de todos os tributos, aquilo que a senhora, o senhor pagam, que nós todos pagamos, fica com a União ao redor de 65, um pouco mais, desse bolo tributário. E 20 alguma coisa para os estados e o município o restante. De modo que, na medida em que a gente estabelecer claramente
definição com relação ao que cabe a cada um dos entes federados, ao mesmo ensejo estabelecer o percentual de participação nesta arrecadação que se processa sempre, porque nós todos estamos pagando tributos diariamente. Quando se compra alguma coisa, quando se faz uma transação imobiliária, por exemplo, enfim, dos mais diversos negócios do dia a dia. Então, o Pacto Federativo seria, e se vier a ser aprovado em algum momento da história, estabelecer definições claras e percentualizar a participação dos entes federados de forma equitativa, que possa permitir, por exemplo, os municípios hoje são sobrecarregados de atribuições, todos nós sabemos disso, porque é no município que a gente nasce, é no município que a gente trabalha, é no município que a gente casa e é no município que a gente morre. Vale dizer, o resto é ficção. União é ficção, Estado é ficção e município é realidade. É onde a gente está. Estamos aqui no município de Erechim hoje, conversando com a senhora e o senhor, por exemplo. Então, os municípios são sobrecarregados de atribuições na medida em que tudo acontece no município, e aí se transformaram os municípios, e estados também, mas eu me fixo mais nos municípios, em verdadeiros entes pedintes. Estão em procissão periodicamente em Brasília, com pires na mão, para pedir que haja auxílio para realizar a obra X ou Y. Então, o que a gente quer? Fatiar melhor o bolo tributário, sem comprometer, obviamente, a autonomia de Estado e município, porque a federação consiste nisso, a autonomia aos entes federados. A União tem a sua autonomia, o município tem a sua autonomia, o Estado-membro tem a sua autonomia. Agora, veja, temos 5.570 municípios nesse país. Então, são todos os municípios querendo avidamente ir ao encontro, em termos de realizações, ao encontro das aspirações das suas comunidades. E aí precisa, então, que nós tenhamos para melhorar. Não é que vai resolver tudo, não é isso. Não se tem solução mágica. Aliás, eu costumo dizer, nós todos somos eternos aprendizes, todos nós estamos aprendendo a cada dia. Por mais que alguém saiba bastante, não sabe o suficiente para dizer, ó, não tem mais nada a aprender. Não, nós somos aprendizes. E com relação aos entes públicos também, igualmente são aprendizes no desenvolvimento das atividades que lhes cabem. Então, aperfeiçoar essas atividades é essencial a cada hora, a cada momento. Agora, eu sei que essa tese não é apenas sua, eu vou fazer uma figura de linguagem. O senhor não se sente, digamos assim, como pregando no deserto? E assim, há inúmeras outras pessoas, mas o senhor tem insistido nisso, e o que eu acho extremamente justo. Porque quem tem menos quer mais, quem tem mais não quer ter menos, né? Quem é que pode alterar essa realidade? Aí é que se hospeda, tu apanhaste com propriedade, como sempre, aí que se hospeda o grande paradoxo, querer mais e querer menos, querer receber mais e querer pagar menos. Mas cabe, vejamos, mesmo que a gente fique até com dúvida daqui a pouco, será que isso vai acontecer ou não vai acontecer? Eu conclamo a senhora, o senhor e que todos nós tenhamos, eu não digo assim coragem, mas tenhamos sentido de contribuir, oferecendo aquilo que a gente pensa que é o ideal para ser implementado em determinado tempo, ainda que se veja que há barreiras, às vezes quase intransponíveis. E como tu disseste, a gente pode eventualmente ficar pregando no deserto. Mas é preferir pregar no deserto do que ficar de braços cruzados, onde há bastante luz. Sim, mas quero insistir isso aí. Isso tem que passar pelo parlamento. Pelo parlamento. Obviamente. O parlamento... Por que o parlamento, digamos, o que a gente pode imaginar, mas o que trava o parlamento de tomar uma decisão aí, de mudar isso, que eu acho que atenderia, no fim, exatamente as necessidades dos municípios? Imagina, as coisas acontecem nos municípios, né? E eles, via de regra, aí, depois nós vamos falar das emendas um pouco, que sim, lhes alivia um pouquinho aí essa carga, né? Mas mudar esse, digamos, esse fatiamento do bolo. Pois é.
É claro que é o parlamento que cabe, mas ao longo do tempo, quem se elege presidente, vejam, até vou dar um exemplo, houve gente que era parlamentarista, por exemplo, quando candidato, e depois de eleito passou a ser presidencialista. Por quê? Porque fica com todos os poderes. Eu costumo dizer, o presidencialismo é uma ditadura por tempo determinado. Vejam, é forte expressão sim. Por que eu digo isso? Porque ao presidente uma gama de poderes infinitos, eu diria, quase, claro, vejam, eu exagero, mas muitos poderes, e aí é melhor ter mais do que ter menos. E as acomodações, tanto na Câmara, no Senado, ao longo do tempo, não é de agora, ao longo do tempo, de deixar as coisas vão andando. Aí surge uma leizinha que altera a relação do imposto de renda com o contribuinte, uma leizinha que altera um outro aspecto que estaria inserido no chamado Pacto Federativo, que ele é muito mais amplo. Então essas coisas começam a acontecer e aí vem aquilo que tu falaste das chamadas emendas parlamentares, que até existe dois conjuntos. Emendas impositivas, que são aquelas obrigatórias, e as outras emendas que são facultativas. Então, as dificuldades realmente estão instaladas há muito tempo, no sentido de verdadeiramente ter um pacto federativo que seja amplo e que tenha isso a que me referi ao início. Definição clara das funções dos três entes federados e o fatiamento do bolo, o que vai caber a esse, o que vai caber àquele, de forma que possa dizer, olha, o município está recebendo X, porque esse X, mais a sua arrecadação própria, permite que a autonomia verdadeiramente esteja implantada e que deixe de ser pedinte a cada hora, a cada instante, de recursos na órbita federal. Gostaria disso. Mas pode acontecer. É melhor pregar do que não. Sim, claro. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais essa questão de emendas. Nós temos exemplos, vamos ficar em Erechim, para não, né? Mas os municípios todos, 5.000, quanto? 5.570. Eles sobrevivem de repasses legais, enfim, e também esses das emendas são legais, mas digamos tem os obrigatórios e os não é? Mas de emendas, isso tem nos ajudado em quê? Por exemplo? O sistema é esse, queiramos ou não, é esse que está vigorando. Então, o que é que fazem os municípios? O que faz Erechim, o que faz a região, o que faz no país inteiro essa quantidade imensa, o que faz de municípios? Pleitear do deputado, do senador, que estenda um valor para realizar uma obra X, uma obra Y. Esse é o sistema. E tem que insistir verdadeiramente, tem que as associações de municípios, as entidades localizadas, não só da área pública como da área privada, tem que continuar insistindo, porque o sistema é esse. Então tem que buscar emendas. Ainda agora, a gente sabe, o Jacques Sarpini esteve em Brasília, e todos nós sabemos disso, numa reunião com a bancada gaúcha de parlamentares para sensibilizar a bancada para destinar recursos das chamadas emendas parlamentares. Então, temos que dançar de acordo com a música. Se a música é samba, vamos dançar samba, não vamos dançar tango. E se o sistema é esse, temos que estar sempre vigilantes, buscando trazer recursos. Às vezes surge uma emenda expressiva para Erechim, como esses dias para um outro hospital, surge uma outra emenda bastante diminuta, e por aí vai, até o momento que a gente possa rever essa estrutura desse sistema. Mas enquanto estiver o sistema assim, tem que buscar trazer recursos para cada município. Para quem não sabe, o Jackson Arpini é o administrador do Hospital Santa Terezinha, né? Então, aliás, o hospital tem se mantido, digamos assim, entre outras fontes, muito da dependência do repasse de emendas. E eu que acompanho algumas emissoras de rádio da região, ouvindo os programas das prefeituras, né, a gente vê seguidamente os prefeitos,
agradecendo ao deputado X, Y e tal, né, por ter conseguido uma emenda, né? Mas, convenhamos, né, não seria exatamente o modelo ideal, Evidente, né, que não, para a melhor distribuição do bolo tributário do país. Claro, né? Até porque é o que temos, mas não é o ideal. Hoje, até porque as funções executivo, legislativo e judiciário são plenamente conhecidas e agem com independência. Então, cabe ao parlamentar, a função principal dele é legislar, apresentando projetos de lei, rejeitando projetos que venham do executivo ou de outro parlamentar, buscar harmonizar relações nessa área de deputado, de senador, e fiscalizar, eu esqueci do fundamental, fiscalizar as ações do executivo, buscar aperfeiçoar ações, sempre propondo medida, não importa se é da oposição, se é da situação. Claro que o eleitor, quando vota, ele escolhe quem será a situação. É interessante isso, é bom que a senhora e o senhor comecem a refletir se já não o fizeram. Veja, quando a gente vota, a gente tem A ou B como candidato, a gente vota sempre, pela lógica, naquele que a gente entende que é melhor. Então, se eu voto no A e ganha o B, significa dizer que o B passa a ser situação por ser vitorioso e o A fica na posição de oposição. Agora, claro que depois a chamada coalizão administrativa, que se une e não raramente, digamos, o partido que foi rejeitado está no governo, isso faz parte do setor administrativo quando há composição de governo. Mas o sentido é esse. E aí, oposição, quando a gente fala em oposição, não é negar tudo. Não é quanto pior, melhor, nada disso. A oposição também tem responsabilidade na área administrativa, no sentido de propor medidas, de buscar aperfeiçoar realizações. Essa é uma função essencial. Então, situação e oposição são muito importantes no regime democrático. E não se descobriu ainda, certamente não se vai descobrir, né, regime melhor para se viver do que o regime democrático. Então a democracia se mantém com partidos fortes de situação, partidos fortes de oposição, no exercício cada um da missão. Repito, não daquela quanto pior, melhor. Não, a gente quer quanto melhor, melhor. Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui com o Dr. Jorge Lisboa Gueuza, que deu uma panorâmica aí sobre um dos temas preferidos que ele aborda nos seus escritos, que é o Pacto Federativo, né? É uma coisa que, enfim, parece que poucos governos aí, até agora acho que nenhum que eu me lembre aí, né, conseguiu mexer mais aprofundadamente como a gente pretende. Imagina, né, que os municípios sonham, os estados sonham, né? Esse é um tema muito complexo, né? E que nas campanhas eleitorais ele não aparece, né? Eu não testemunhei nunca alguém defendendo esse tema. De repente pode ter havido aí alguém, mas eu não estou lembrado. Vamos falar um pouquinho sobre uma outra reforma que o senhor acha que talvez fosse tão ou quanto importante, que é a reforma política. Será que não teríamos que ter uma reforma política antes que propiciasse, digamos, um novo modelo para, aí sim, o eleito poder tocar num tema como esse? É verdade. A reforma política que não veio na amplitude que se pretende, também veio uma leizinha com relação às coligações proporcionais, com relação ao número de candidatos nas câmaras municipais, estaduais, Câmara Federal, Senado, mas é mais amplo o desejo que você tem da reforma política. A reforma política hoje permitiria, por exemplo, a discussão do sistema legislativo unicameral ou bicameral. Nós temos um sistema adotado bicameral. A implantação, por exemplo, do voto distrital e por aí afora.
Então a reforma política é muito importante que ela pudesse ser oferecida a todos nós. Mas aí, para ser oferecida a todos nós, eu quero dizer à senhora e ao senhor, não se assustem. Eu preconizo que a reforma política só pode acontecer para valer através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Vale dizer, Congresso funcionaria normalmente, se convocaria a eleição para compor, vejam bem, essa Assembleia Nacional Constituinte, para discutir, por certo tempo, com um tempo pré-determinado, discutir com a sociedade vários temas que se inserem no campo exclusivo da política. Então, passado certo tempo, alcançado certo tempo dessa discussão, viria a proposta, vindo da Assembleia Nacional Constituinte, sem prejuízo da Câmara e do Senado, ficariam funcionando normalmente. Haveria alguém diria assim, uma outra Câmara, sim, vamos dizer que seja, um outro conjunto de parlamentares, né, no sentido de discutir exclusivamente a reforma política. Por que não poderia vir exclusivamente de Senado ou de Câmara? Porque aí haveria o sentido de interesses de ordem pessoal. E essa Constituição que se faria de um conjunto de pessoas, eu, por exemplo, me proporia, honestamente, quero lhes confessar, se houvesse uma Assembleia Nacional Constituinte, com tempo, digamos, 6 meses, 1 ano, para discutir a reforma política com a sociedade, eu diria, estou inteiramente à disposição. Vencido esse tempo, vai para casa, continua a sua atividade. E não interrompe também a atividade parlamentar que correria normalmente, como vem acontecendo. E aí pode discutir amplamente a reforma política no sentido de trazer à nação um entendimento mais consentâneo com aquelas aspirações que nós temos. Por exemplo, vou fixar um tema. Claro que a gente podia discutir reeleição na área do executivo, unicameral, bicameral, mas nos fixemos no voto distrital. O voto distrital, senhoras e senhores, na minha visão modesta, é um avanço, porque você vai escolher aquele que convive conosco, vai se votar para deputado daquele que está na região. Como é que funciona isso? Nós temos 31 deputados federais. Divide-se o Estado em distritos. Digamos que nós, com população semelhante a cada distrito, digamos que nós tivéssemos, então, nessa divisão, 31 distritos. Cada distrito teria o candidato do partido X, partido Y, todos os partidos poderiam lançar candidatos no distrito. Ele só obteria voto naquela área. O que traz de vantagem, desde logo? O conhecimento daquele que vota com relação ao candidato que ele vai eleger. E mais do que isso, a possibilidade de cobrança ao natural das atitudes, das proposições, do modo comportamental daquele que foi eleito no exercício do mandato que o povo lhe outorgou. É o povo falando, é o povo dizendo o que quer. Então, a reforma política, eu me fixei nesse dado que eu reputo muito importante, porque entendo que é um avanço. Hoje o parlamentar vem aqui, por exemplo, nós não temos deputado federal, não é? Há bastante tempo que se busca eleger. Se fôssemos um distrito, digamos, teria um distrito, regionalmente, nós não temos genuinamente um parlamentar nosso. Então, aí o que eu tenho? Aí todos nós teríamos. Seriam 31 distritos, digamos, dando um exemplo, né? E temos 31 deputados. Então, nós todos teríamos, cada um teria o seu deputado, porque alguém ia se eleger. E os partidos, e aí impedimento de coligação, claro, e até desinteresse dos partidos. O partido se acaba se não oferecer candidato. Então, tem 28 partidos hoje com assento na Câmara Federal. Imaginem, a reforma política precisa também se preocupar com isso. 28 agremiações partidárias com assento na Câmara Federal. Então, o que acontece? No distrito, cada partido lançaria o seu candidato, porque sem coligação, porque o partido então sai da órbita de visibilidade da população na medida que não tiver candidato, claro, mas no distrito todos teriam, e se faz o confronto. Então o eleitor vai dizer, a senhora, o senhor, nós todos diríamos assim, não, mas o fulano é o mais capaz, o fulano é aquele que mais se identifica com aquilo que a gente quer, é aquele que mais condições tem
para realmente exercitar o mandato. Então, isso é muito importante, o voto distrital. Então, a reforma política, na amplitude que a gente quer, ela pode trazer e traria um avanço muito grande nessa relação eleitor e eleito. Doutor Jorge, por que um tema tão importante não foi discutido quando da reforma, quando dos estudos e da elaboração da Constituição de 1988? Essa é uma indagação que permite uma reflexão ampla. Manter uma estrutura é mais fácil do que modificá-la. Para manter o que está feito, mal ou bem, é apenas dizer sim. É apenas ser eleito, vai lá, faz o discurso do dia do médico, dia do advogado, dia do engenheiro, enfim, e o mandato vai. Agora, mudar, transformar qualquer coisa, significa que eu preciso ter condições. Condições, quando eu falo em condições, não falo no problema de diploma na parede, não é isso que eu estou falando. Por favor, a democracia permite que nós nos nivelemos. Aliás, eu costumo dizer que o dia da eleição é o dia em que todos nós somos iguais. É o dia da maior igualdade que você pode ter. Ninguém vale mais do que um voto no dia da eleição. E depois a gente elege e, via de regra, não cobra, via de regra até não fica atento sabendo o que aquele que foi eleito, que com o meu voto, com o seu voto, o que ele está fazendo. Esses dias saiu uma pesquisa, por exemplo, perguntando para vários eleitores em quem ele tinha votado. Qual foi a resposta? Não me lembro, não lembro. Mas o senhor votou? Votei, não lembro. Quer dizer, então a gente tem que importantizar hoje, importantizar o voto. E importantizá-lo significa dizer, eu vou votar naquele que eu entendo que é melhor, que é sério, que é honesto, porque esses dois ingredientes são essenciais quando eu escolho alguém para votar. Porque se o sujeito em quem eu vou votar não for sério, eu já facilmente imagino qual será o resultado. E se não for competente, eu estou apenas lhe dando um emprego. Porque vou esperar o quê? Então é importante que a gente saiba, que nós eleitores saibamos que a nossa missão não se esgota no dia do voto. Ela se prolonga pelo tempo afora. E mais do que isso, eu devo levar ao meu deputado sugestões. O que eu penso a respeito disso, a respeito daquilo, sim, e ele tem a obrigação de ouvir, pode até não acolher, entendendo que não é o mais razoável naquele momento, mas eu tenho obrigação. É esse sentido que nós todos, como eleitores, precisamos ter no exercício da democracia. Democracia é isso, é ter divergência, sim, sem atrito de ordem pessoal. Às vezes a gente vê as pessoas discutirem, se inimizam. Eu lamento quando eu vejo isso, quando alguém me informa que alguém se inimizou por isso, por aquilo, porque divergiu dessa ou daquela posição. Não, a gente tem que discutir ideias, não pessoas. Claro que pessoas que têm capacidade para implementar as ideias, mas fundamentalmente a discussão que nos leva, eleitores, nessa relação social, é de ideias, de saber o que é melhor fazer para atender as aspirações nacionais. Doutor Jorge, a quem caberia a atribuição de levantar um tema como, por exemplo, a reforma política? Ao Executivo, ao Legislativo ou à Justiça Eleitoral, ou à sociedade, enfim, quem é que poderia, de uma forma concreta, sugerir um tema assim que ganhasse, enfim, digamos, a exposição que se exige dela? Uma ideia dessas para ganhar corpo, claro que a sociedade em geral pode tomar posição. Todas as entidades, associação comercial, sindicatos, entidades em geral podem ter posição a respeito. Agora, quem vai definir verdadeiramente é o Congresso. Vai passar por lá, pelo Congresso, para saber o que a gente pode aproveitar e o que não é aproveitável.
Então, a iniciativa para se implementar, claro que não é do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem a sua missão de julgar quando provocado. Significa dizer, alguma medida é levada ao Poder Judiciário, então o Poder Judiciário tem que julgar, tem que oferecer aquilo que nós chamamos de prestação jurisdicional, que nós dizemos, quando eu digo nós advogados, é a prestação jurisdicional. Então, o Judiciário tem essa missão. Mas o Congresso Nacional, que é a fonte produtora que pode recolher as opiniões em geral da sociedade e promover discussões amplas, discussões amplas da sociedade, para recolher um posicionamento e transformar esse posicionamento em legislação. Isso é fundamental que aconteça. Então, a sensibilidade que os nossos deputados, senadores, evidente que pode partir também como iniciativa do Poder Executivo, mas sempre quem dará a palavra final será o Congresso, Câmara e Senado. Aprovarão ou não aprovarão. Então, é importante que os nossos deputados, senadores, tenham essa visão de saber a população quer uma reforma política. A população quer que haja um avanço nessa área. E o avanço consiste em quê? Nisso, mais aquilo outro. E, reitero, na implantação do voto distrital. Eu lembro que, em certa ocasião, um deputado muito amigo, deputado federal, muito amigo, e não é daqui, longe, e fazia, hoje ele não está mais exercitando o mandato. Nós conversando e eu levantei o problema, ele me disse, Jorge, desculpa, acontece que aí, lá na minha região, há determinadas dificuldades, são muitos candidatos e tal, então esse campo de ação permite que eu chegue ao parlamento. Porque fazia voto aqui, fazia voto em Uruguaiana, fazia voto em Santa Maria, fazia voto... São 497 municípios. O voto distrital restringe, mas facilita e barateia a campanha hoje, barateia a campanha. Ao invés do sujeito sair daqui, ter que percorrer todos os municípios do estado, porque ele sabe que os outros também virão buscar voto aqui, então ele tem que buscar voto lá fora, ele sabe que é apenas no seu distrito. Ele vai percorrer e, mais do que isso, o eleitor sabe quem ele é. Então, na medida que o eleitor sabe quem ele é, ele fica seguro de dizer, bom, eu tenho mais possibilidade de me eleger do que nesse distanciamento. Mas, desculpe, levando em consideração que vai ser muito difícil tirar de alguém de um parlamentar, enfim, os seus interesses próprios, pessoais, de querer se afirmar, se reeleger, enfim, e tal. Mas não lhe parece assim que falta uma maior consciência de nação, de país, de interesse? Porque a gente olha outros países aí, a gente vê comportamentos, eu vejo em filmes, enfim, a gente vê comportamentos de parlamentares também com as suas próprias carreiras, digamos, carreira assim, com o seu próprio mandato, vamos dizer assim. Mas há uma preocupação também com coisas que dizem respeito ao país. Mas não lhe parece que falta um maior interesse dos parlamentares, que são tantos, né, e que vão se alternando e mudando, uma consciência maior, enfim, como o país aonde eles vivem? Nós temos 513 deputados federais e 81 senadores. Significa dizer 594 parlamentares neste país. Então é natural que a sensibilidade deles, um ou outro, possa se sobrepor à omissão de um grande número. Então, saber que passa por lá aprovação ou rejeição, saber que o contato com a população, e eles procuram manter, até para garantir a reeleição, o contato com a população é essencial, tem que recolher da população o que a população entende a respeito dos mais diversos temas, né? Reeleição, não só voto distrital, que eu me fixei, que é muito importante, mas o sistema legislativo unicameral, bicameral, enfim, discussão ampla. Os próprios parlamentares podem
e é mais do que isso, devem buscar mostrar à população, levar posição, mas, sobretudo, ouvir. Aí que entra, mais do que falar, ouvir. Porque é uma coisa interessante, nós vemos uma sociedade que as pessoas, não raramente, claro que não somos todos nós, não é a senhora, não o senhor, mas não raramente, na área política, gostam mais de dizer do que ouvir. E é importante, muito importante, é ouvir para poder harmonizar compreensão a respeito dos mais diversos temas. Isso interessa a nação? Interessa a nação. Então, vamos implementar. Daí que a gente fala reforma política, reforma dos partidos, enfim, com essa amplitude. Essa discussão se presta para a mobilização nacional. E o pessoal não se deu conta ainda de que é importante e que soma votos até. Por que não? Soma votos, é óbvio, na medida em que faz uma peregrinação. Vamos discutir na entidade X, na entidade Y. A sociedade, eu tenho convicção disso, está aberta a discussões desses temas complexos, sim, complexos, mas nós não estamos na vida para fazer as coisas sempre, apenas as coisas simples. Temos que fazer as simples e as complexas, porque a vida é assim. A gente tropeça aqui, levanta e corre ali adiante, obtém sucesso e assim vai. Então, cabe sim aos parlamentares focar esse tema e recolher da nação qual é a compreensão a respeito desse e de vários outros, né? Para poder levar, então, ao Congresso Nacional a medida que possa aprovar a implantação. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje e já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, nós estamos de volta aqui, recebendo com muito prazer hoje o Dr. Jorge Lisboa Gueuser. Nós queremos agradecer a todos que prestigiam sempre o programa Painel aqui. Muito obrigado mais uma vez. E a gente procurando sempre ouvir pessoas que residem em Erechim, na maioria dos casos, falando sobre temas locais, estaduais e nacionais, né? E já que eu cheguei até essa fronteira, por que não universais, mundiais, enfim, claro, né? Mas pessoas que moram aqui, o que elas pensam a respeito dos mais diferentes temas aí. Vamos falar um pouquinho sobre CPI. Não sei se o país é o país das CPIs, o que, se os outros países também têm. Eu só sei dizer que aqui tem, às vezes, eu acho que é o caso agora, andando 2, 3 ao mesmo tempo. Comissão Parlamentar de Inquérito hoje é um instrumento político, jurídico da maior relevância, à disposição das casas, veja o plural, das casas legislativas, nas 3 esferas, município, estadual e federal. E por que eu digo político-jurídico? Vejam, porque é na órbita política. A casa legislativa é a casa política. E jurídico porque tem que seguir regras pré-estabelecidas. Por exemplo, quando se instala uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem que apurar fato determinado. Fato, repito, determinado. Isto é, uma situação grave que na sociedade, então, atendido o requisito do quantitativo de parlamentares, estou falando em órbita federal, atendido o quantitativo de parlamentares que requerem a instalação, então, para apurar aquele fato. Nós estamos com 4, fato inédito, 4 comissões parlamentares de inquérito em andamento no momento.
do fato de 8 de janeiro, conhecido de todos, do MST, das lojas americanas e das apostas esportivas. São 4 que estão em tramitação ao mesmo ensejo. Vale dizer, comissões diferentes, apurando fatos diferentes, fatos determinados. E aí o que cabe aos parlamentares que compõem essa ou aquela comissão? Direcionar a sua visão ampla no sentido de comprovar o que aconteceu e como aconteceu. Fato determinado. E tem que receber, veja, a senhora e o senhor ligam a televisão e vem ali, às vezes, discussão estéril entre integrantes e pessoas que são chamadas a depor. Isso não cabe. Porque quem é chamado a depor numa comissão parlamentar de inquérito, ele tem que ser recebido, como acontece no Poder Judiciário, tem que ser recebido com urbanidade. O juiz instala a sua audiência e vem a testemunha ou vem o réu, tem que tratar todos com urbanidade, sem comprometer a busca da verdade real, isto é, a busca da compreensão em relação ao fato que está sendo investigado. Isso não tem acontecido. De vez em quando a gente percebe que o pessoal dá uma deslizada. Mas vejam, precisa mais do que isso. Precisa que a gente tenha essa noção. O parlamentar tem que ter. É fato determinado. Então chama o João dos Anzóis, vem depor. E aí surgiu a notícia, o João dos Anzóis vem depor com relação àquele fato que ensejou, repito, desculpa estar insistindo, que ensejou a instalação da comissão. E aí os integrantes da comissão souberam que ele teve envolvimento com isso, mas aquilo outro. Não cabe. Não cabe trazer para a comissão. Por mais grave que seja o fato que esteja a comprometer aquela pessoa, a investigação sobre outro fato, outra comissão. Então pode ter 5, 6 ou mais. O fato determinado. E aí o que acontece? O tempo utilizado para apurar o fato. E chegada à conclusão com relação àquele fato grave que ensejou a comissão, o resultado pode ser encaminhado para o Ministério Público, via de regra isso que acontece, para o Ministério Público examinar, instaurar ou não ação penal. Esse é o desdobramento. Então a comissão, repito, embora todos nós tenhamos uma pontinha de pessimismo, sejamos sinceros, a gente não acredita. A gente até diz assim, se é comum a gente ouvir, não vai dar nada. É comissão, mas não vai dar nada. Bom, não vai dar nada se for transformado em palanque para discutir ideologia, para discutir isso ou mais aquilo, e que não seja o fato em si. Porque se for o parlamentar se deter sobre o fato, ele está exercitando bem o mandato naquela comissão para que a gente possa punir quem foi infrator e inocentar quem não praticou aquele fato que está sendo imputado. Então, comissão parlamentar de inquérito, eu não perco a esperança, eu lhes confesso. Eu sou muito otimista. Aliás, eu não conheço ninguém que se diga, desculpem, que é pessimista, né? As pessoas até dizem assim, quando é meio pessimista ou total pessimista, eu sou realista. Não, eu sou otimista, eu acredito no outro. Então, eu imagino que aquele que esteja lá, na medida em que ele esteja com a consciência real da sua missão, a CPI desenvolve um trabalho importante para a sociedade. Temos 4 em andamento. Eu respeito muito a sua posição e gostaria de ter o otimismo que o Dr. Jorge tem, mas confesso que eu fico na área... De que não dá nada. Não com relação ao fato vindouro, a CPI vindoura, mas pelo histórico de CPIs que a gente tem tido aí, né? Acho que, não sei se alguma redundou em coisas realmente concretas. Mas aí porque o integrante... Eu sei. Veja bem, então frustrou a expectativa, ele não se deteve a examinar, porque é simples, se nós vamos discutir, tem uma CPI para discutir a origem dessa xícara, e aí a gente começa a discutir quem inventou a aeronave, quem fez isso,
fugimos do tema. Se a gente foge do tema, não dá para esperar nada mesmo. E normalmente, né, para ficar apenas assim, há um grupo que se posiciona de um lado e um grupo que se posiciona de outro. É por isso que se vai se buscar uma verdade, mas... não pode transformar em palanque eleitoral. Eleição é lá, em data pré-determinada. Ali tem que ser juiz. Oxalá realmente essas CPIs possam chegar, assim... Algum resultado. Algum resultado que a população, em geral, possa entender, né, o que foi de fato que aconteceu. Vamos falar um pouquinho sobre a reforma administrativa que remete ao tamanho do Estado. Muito importante a indagação hoje. Reforma administrativa, vejam, às vezes a gente não se dá conta. A coisa vai, nos acostumamos a ver os fatos acontecerem e a gente pensa que não pode haver modificação. A reforma administrativa haveria de anteceder, por favor, haveria de anteceder a reforma tributária. Por quê? Porque a reforma administrativa, nela se discutiria, e vejo, e não veio, eu ainda imagino que virá, mas deveria, repito, ser antes da reforma tributária, para que a gente discutisse que tipo de Estado a gente quer, o tamanho do nosso Estado, para enxugamento da máquina administrativa. Então, seria o aperfeiçoamento da área administrativa, a chamada reforma administrativa. Então, quando você fala em tamanho do Estado, vejam, há uma discussão, Estado máximo, que é aquele que o Estado é uma espécie de tutor. Isso já está superado na minha visão, mas espécie de tutor da sociedade, que tudo a gente espere do Estado. O Estado vai resolver tudo. Né? Verdadeiramente, eu digo, eu sei que é forte o termo, mas espécie de tutor de todos nós que não precisamos de tutor. Nós queremos agir com liberdade, implementar aquilo que nós pensamos, livre e abertamente. Então, e outros entendem que é o Estado mínimo, é o Estado que deixa as coisas acontecerem. E ainda há uma terceira corrente que tem falado do Estado necessário. Eu refuto essa última corrente de plano pela seguinte situação. Entender se o Estado é necessário ou não, há uma subjetividade muito grande. Dar a alguém o direito de dizer o que é Estado necessário. Né? Então, o que nós precisamos, deixando de lado Estado máximo, Estado mínimo, Estado necessário, é saber que o Estado tem que atuar onde a área privada, esse é o avanço que a sociedade teve. Se lá atrás se pensava diferente, hoje nós evoluímos, nós estamos avançando. Então, vejo, quando é que a gente imaginava, por exemplo, há alguns anos atrás, que obras públicas seriam realizadas com parceria público-privada? Isto é, o poder público estabelecendo relação com a área privada para realizar uma estrada, para realizar um colégio, construir um hospital, enfim, por aí afora, para realizar uma obra que até então era deferida com missão ao poder público. Quando é que a gente imaginava que chegaria a esse estágio? Por quê? Porque houve um avanço. Nós temos que nos aperfeiçoar. Aquilo que eu disse lá atrás, somos eternos aprendizes. Nós vamos aprendendo a como avançar, como realizar aquilo que se realizava ontem, não quer dizer que a mesma estratégia seja hoje. Eu até costumo dar um exemplo, quando eu faço palestra, eu costumo dar um exemplo. Se o sujeito faz determinada coisa e não deu certo, desculpem, e aí amanhã ele repete a mesma estratégia, qual é o resultado que ele pode esperar? O mesmo, nada. Se antes não deu certo e ele adota a mesma estratégia, ele só pode esperar resultado negativo. Então a gente tem que avançar. A reforma administrativa faria com que a gente tivesse consciência do que cabe à área privada e que até então a área pública vinha assumindo como sua missão. Isso é fundamental, e teremos, a hora que surgir a reforma administrativa, teremos um Estado enxuto, que ele esteja com servidores ativos, remunerados, claro, isso é óbvio,
né? Mas com missões definidas, sempre indo ao encontro, vejo, porque o pagador da conta é que precisa ser servido, não o contrário. Então, sempre com posição definida, indo ao encontro e não de encontro às aspirações do patrão, que é o contribuinte, que é aquele que gera receita. Porque o poder público não gera receita, o poder público se mantém com aquilo que a população, através dos mais diversos tributos, produz. Aí mantém a máquina administrativa. Então, a reforma administrativa precisava anteceder a reforma tributária, porque saberíamos qual é o tamanho do Estado, qual é o custo operacional, qual é o projeto de Estado. Quando eu falo Estado brasileiro, não o Estado membro, Estado brasileiro. Saber qual é o projeto que o Estado deve enfrentar para ir naquilo que eu me referi há pouco, ao encontro das aspirações nacionais. A reforma administrativa é muito, mas muito importante mesmo. 2 minutos e meio, o que o doutor Jorge tem feito ultimamente? Está trabalhando ainda? Está parado, aposentado? O que está fazendo? Trabalhando, talvez, eu não diria mais do que nunca. Também não, aí seria um exagero. Mas trabalhando porque eu faço hoje, deixa eu te dizer, eu faço aquilo que eu gosto. Quem faz, eu tive esse privilégio, eu tive uma vida, muitos sabem disso, atribulada, em Graxate, no Patronato Camobila, em Santa Maria, morando à beira do estrada, né? Um ranchinho, taquara, barro, chão batido, uma tábua, tijolos nas duas extremidades, no meio, quando chovesse, a minha mãe e eu não nos molhávamos. Quer dizer, quem enfrentou isso tudo não se entrega nunca, nunca. Eu não digo que queira que alguém passe por dificuldades, não é esse o sentido. E nem digo isso com orgulho disso, pelo contrário, né, sofrimento, ninguém sofre, né, querendo sofrer, mas a gente supera as dificuldades e tenho trabalhado bastante na atividade profissional e quero dizer hoje, com toda a lealdade, que em trabalhando eu me realizo a cada dia tem uma novidade, na nossa área notadamente, não todas as áreas, mas na nossa área notadamente, e a gente vai ativando o cérebro, que o cérebro tem o comando do corpo humano, então o cérebro está ativado. Então eu não estou aposentado e nem passa pela minha cabeça a ideia da aposentadoria. Não censuro quem teve o privilégio de estar aposentado. A minha esposa até não gosta da expressão, ela gosta de dizer jubilado. Quem se aposenta, diz ela, fala em aposentadoria, de repente esqueceu de muita coisa. E jubilado não, jubilado ele está sempre, mesmo recolhido da atividade normal, ele está sempre com o cérebro ativo, pensando na harmonia e na apelação na sociedade. Então, continuo na atividade, felizmente, e agradeço a Deus por isso. 30 segundos, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Saio daqui encantado com a recepção, com o momento vivido nesse instante e te agradeço imensamente hoje, tu sabes do apreço que eu tenho, te agradeço por essa oportunidade. Um grande abraço a todos. Só para reiterar que as portas sempre estão abertas aí para o senhor, enfim, para a comunidade em geral. Muito obrigado a todos, boa noite e até uma próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo.
busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.